Então, tudo bem, vamos começar, né? Boa noite a todos, que todos nós sejamos muito bem-vindos a essa aula virtual, onde nós possamos trocar informações, trocar aprendizados e, logicamente, também doar e receber carinho e amor, tanto dos encarnados como dos desencarnados. É uma reunião muito importante para todos nós, em busca de aprendizado, em busca de ajuda. Hoje nós teremos a Deise na prece inicial, teremos na vibrações a Rita, o relaxamento a Ana e a prece final também a Deise. Então a Deise pode fazer a prece inicial da noite. Boa noite. Vamos iniciar os estudos de hoje com o coração repleto de amor e gratidão. Estamos reunidos em nome de Jesus e dessa forma podemos sentir sua presença afetuosa juntamente com nossos benfeitores espirituais. Agradecidos e unidos, iniciaremos nossos estudos pedindo que esse aprendizado nos auxilie em nossa reforma íntima e que possamos, com a aplicação desse conhecimento, sermos exemplo de luz para aqueles que conosco convivem. Que assim seja. Que assim seja. Que todos nós possamos receber essa luz no nosso lar, que nosso lar realmente se ilumine totalmente com a paz do Mestre Jesus. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho do capítulo 15, Mateus, versículo 21 a 39. Falar um pouquinho da mulher da Cananeia. Falar sobre o que significa essa mulher para nós, né? Qual a motivação, qual o exemplo que ela nos forneceu na luta que ela teve na época dela perante a Jesus. Nós sabemos que ela deu um exemplo maravilhoso de fé. E nós conhecemos a região onde ela habitava naquela época, sabemos alguma coisa daquela região? Como que era tratado as mulheradas lá? Bom. Oi? Fala, Rita. Não, era uma região, né, que ficava em Tiró, em Sidó. Lá era uma cultura muito voltada para o comércio marítimo, né, onde essa mulher da Cananeia residia. E era também um povo que tinha uma cultura aí bastante politeísta, né, que possuía aí a crença em vários deuses. Possuía alguns ritos também arcaicos, né? Eles tinham sacrifício pelos animais, crianças, né? No caso de primogênitos na época, enfim, era um pouco assim a região. Realmente, tudo isso acontecia lá, né? Na verdade, ela vivia lá na Fenícia, que fazia parte, né, daquela localidade, e hoje é o Líbano, né? Hoje faz parte do Líbano. E, logicamente, que esse povo de lá, vamos dizer que ela é conhecida como mais de segunda categoria, porque era pagã, então, logicamente, que era o gentil, né? Não confundir gentil com gentil, né? Porque tem diferença. Então, na verdade, era um povo desprezado, era um povo que era colocado como segunda categoria pelos judeus, que eram os eleitos, né? Que eram as pessoas que acreditavam serem eleitos por Deus. E ali, como a Rita falou, realmente, mulher, criança, realmente não tinha valor nenhum.
realmente eram sacrificadas, violentadas de todas as formas possíveis naquela época. Era realmente bem triste, né? Então, por que Jesus entrou numa cidade pagã? O que Jesus foi fazer lá? O que ele foi buscar lá? Alguém pode falar? Bom, sabemos que Jesus tinha alguns discípulos lá nessa região. Então ele foi para lá com a intenção de se reunir com esse grupo e passar os seus ensinamentos. E era normal ele entrar e sair de cidade em cidades, né? Já que Jesus é o semeador. Então ele saía a semear para todos os lados. Era o normal. Então, o que diz aqui no Novo Testamento? Vamos pegar aqui. Jesus saiu daí e foi para a região de Tiros e Sidônia. Nisso, uma mulher cananeia que morava nessa região gritou para Jesus: Senhor, filho de Davi, tenha piedade de mim. Minha filha está sendo cruelmente atormentada por um demônio. Bom, Jesus, na verdade, simplesmente deu um não silencioso a ela e ignorou totalmente. Foi isso que aconteceu? Porque ele não deu atenção a ela, passou, continuou seu caminho. Ele deu um não silencioso, desprezou a mulher. É isso que aconteceu, pessoal? Na verdade, né, aparentemente, causa um desdém do pedido dela, né, Radal? Porque ele não respondeu a ela de imediato, né? E ainda ele acabou retrucando, né, que ele veio para as ovelhas perdidas, a casa de Israel. Essa foi a aparência que causou quando você lê, mas a gente sabe que é outra resposta, né? A mensagem é bem outra, mas aparentemente foi realmente esse desdém que pareceu, porque é muito ruim quando alguém pergunta e a gente faz um questionamento e a gente é ignorado, né? A gente fica mal com isso. Isso é E, verdade. né? A gente não fica muito afetado, porque você pergunta, você fala, você pede e ninguém acaba te retornando, né? Isso E é ela teve uma verdade, né? postura, né, diferente. Mas o que Jesus queria realmente trazer para nós isso aí? O que ele queria mostrar com tudo isso? O que ele queria que aquela mulher realmente comprovasse para nós? Eu só estou falando, gente, fiquem à É vontade. perseverança? Eu É acho que, na persistência, verdade, ela foi muito perseverante, com certeza, né? Ela perseverou e ela realmente mostrou, inclusive, uma questão de humildade, né, na fala dela. Agora, na verdade, acho que Jesus queria mostrar até para os discípulos que ela, né, aquela ovelha perdida, que eles também não tinham o porquê ter tido afastado ou nem ignorado, que eles estavam ali para atendê-la de verdade. Então, já que ele estava se reunindo com os discípulos até para tipo ajudar a ensinar também os discípulos, foi mais também para mostrar para eles qual seria a atitude também que eles poderiam ter tomado, né? Então, eu acho que foi uma lição até para os discípulos. Exatamente. Na verdade, ela simboliza a luta, né, da mulher, principalmente da mulher, em conquistar o seu lugar no mundo, o seu lugar na sociedade, né? Ou de caminhar, não atrás e nem na frente, mas de caminhar junto, de lado, com os homens, né? Com os mesmos deveres e as mesmas obrigações. Vocês concordam com isso?
Uhum. Olá, pessoal, só eu e a Rita falando. Bom, então, ela continuando lendo aqui, ela, na verdade, é assim, Jesus não deu resposta. Então, eles se aproximaram e pediram, manda embora essa mulher, porque ela vem gritando atrás de si, atrás de nós, né? Uhum. O que, o que os discípulos nos mostram para nós? Uma intolerância, falta de paciência. Ou, ou também isso aí, ou também se livra dessa mulher logo. Ou atende, não atende, mas despacha ela. Não é isso? É verdade. Então, isso aqui Eles até também, mostraram uma certa irritação, né? a gente pode se considerar também que isso pode ser incluída no capítulo 23, a moral estranha, não pode ser? Pode. Então, vamos lá continuar lendo. Aí Jesus respondeu, né? Porque eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel, né? Quer dizer, ele estava ali para buscar aquelas ovelhas do povo de Israel que estavam perdidas. Ele não estava ali para os gentios, aqueles que eram pagãos, né? Vocês concordam com isso? A Rose fez uma cara de espanto. Fala aí, Rose. Não quer falar, Rose? Na verdade, ela era uma ovelha perdida, né? O estudo aí do texto mostra que ela era uma ovelha perdida, porque Sim. ele tinha, Jesus, lógico, na sua grande sabedoria, né? na sua grande capacidade de percepção, ele já tinha percebido a vida anterior dela e tinha percebido que ela tinha se desgarrado. Eu não estudei muito essa passagem aí, mas eu percebi isso, né? Em vidas passadas, ela tinha se desgarrado da parte religiosa, eu diria, dessa conexão com Deus. E era isso que ele queria perceber nela. Ele queria perceber a fé que ela tinha e que ela recuperou. Então, por isso que ele não deu muita atenção para ela. Ele queria perceber que ela tinha voltado, que ela tinha reatado essa conexão com Deus. Aí ele atende, porque ele percebeu que ela voltou. Tem toda essa parte aí do preconceito, tudo isso que você falou aí do preconceito, tem tudo isso, olha, tudo junto. Olha quanta coisa ele abraça nessa passagem. Tem bastante coisa aí mesmo. E se fosse com a gente, né? A gente assim, de repente, a gente vai buscar ajuda e recebe um não e é desprezado. Qual que é a nossa reação? Eu não ia gostar, não. Principalmente quando Até, é um pedido que nem ela fez, um pedido realmente doído, né? Porque a filha dela estava realmente envolvida com o espírito sofredor. E a filha não tinha condições de fazer nada. E era um pedido justo, né? Então, como que nós iríamos reagir indo em busca de ajuda, com o coração dolorido e com um pedido justo, e recebesse um não com desprezo? Como que a gente se comportava? é saber que ninguém se sensibilizou com o pedido da gente não é bom, né? Então, eu acho que essa também é uma questão. E eu entendo que realmente Jesus testa a mãe, né? Mas ele também testa
os discípulos, né? Porque eles também poderiam aprender e, sobretudo, se sensibilizar frente ao sofrimento dela, né? Eles não tiveram nem misericórdia para ter compaixão pelo que ela estava ali implorando, porque ela fazia uma súplica, né? Não era um grito, era realmente, né? Ela suplicava ali, ela estava mal. Então, eu acho que é uma lição grande ali, já que aquela região, principalmente, você percebia que o nível, né, de evolução espiritual dos discípulos também não era muito alto nível de envolvimento espiritual desses discípulos, até porque, por isso, Jesus também foi lá para doutriná-los, digamos assim. E ele estava, para mim, testando os dois, né? Tanto os discípulos quanto a mãe. Exatamente. E mais ainda, né, Rita? Ela não estava pedindo benefício a ela própria. Não, exato. Ela estava pedindo benefício à filha doente. E que pai, que mãe, realmente não faz de tudo para socorrer o filho que está precisando de ajuda. Pois é. A gente nem mede esforços nenhum, né? De jeito nenhum. Mas sabe, Radal, posso só falar uma coisa aí? Por Seja à exemplo, vontade, chefe. quando a gente vai, né, até, no caso aí, né, quando a gente pede numa prece algum benefício, seja para nós, seja para alguma outra pessoa, como assim, e nós não recebemos a resposta que desejamos, e sim como essa mulher aí, né, a que ela necessitava no momento para exercitar justamente a sua humildade, a gente não tem ainda capacidade para ver a profundidade disso. Então, nós vamos reagir mesmo, como a Rita falou, como todos nós, né, pensamos, a gente não ia gostar daquela resposta, como a gente não gosta ainda, né? Nós ainda verdade. não chegamos, né, no nível do entendimento de tudo isso. É verdade, nós não chegamos nesse nível. Mas vamos colocar no nosso nível, então. Se a gente recebesse um não, a gente ia abaixar a cabeça e voltar para casa com o coração dolorido? Sim, é isso que eu estou falando, né? Que a gente vai reagir dessa forma, mas a gente já tem capacidade hoje, como essa mulher aí, diante de tudo que a gente aprende, de entendermos que esse dolorido é simplesmente como se nós, como ela vai falar aí mais para frente, como nós recebemos isso como crianças caprichosas, né? Que ainda não conseguimos entender a profundidade das lições que estão diante de nós. Então, o exemplo que ela está nos dando também é de não voltar de cabeça para baixo, com o coração despedaçado, mas sim lutar por aquilo que nós acreditamos. Não é isso que ela está passando para nós? E não aceitar ou não, simplesmente, e voltar para casa chorando. Mas sim, batalhar, lutar, acreditar que ela pode conseguir as coisas. Não é isso que ela está passando para nós? Não é a postura de uma mulher com uma coragem fabulosa? Dentro de todo esse contexto, né, que essa passagem traz para a gente consegue ver essa característica aí encantadora, né, que ela dá uma demonstração de fé, de humildade, porque ela apresenta uma maturidade espiritual não tendo um gesto de rebeldia, né, na minha opinião. Exatamente. Mas ela também não se confronta com a situação naquela época, se confronta com a ideologia, assim, imperialista do povo de Israel, que eles se achavam superiores a todos. Ela assim, não se colocava contra essa posição? Ela não demonstrava essa coragem?
Bom, aí Jesus assim, ela começa a implorar, Senhor, ajuda-me. Aí Jesus lhe disse, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Aí, como diz, o que nós entendemos como cachorrinho? Os filhos eram os judeus, o povo eleito, né? O filho da promessa. Mas e cachorrinho? O que Jesus quis dizer com esse cachorrinho? Os outros. Eram os gentios na época, eu acho. Exatamente. O gentio normalmente era tratado como cão, como cachorro, né? Exatamente. É isso mesmo? E Mas vê a ela, sabedoria dessa mulher. e ela queria essa migalha do pão, né? Ela queria essa migalha para ela, né? Mas não é a migalha material. Não, era essa migalha espiritual que ela queria. E mais uma vez ela mostrou aí a perseverança dela Exatamente. E de não Exatamente. na ser resposta. melindrosa, né? De não se melindrar, né? Por não se melindrar que ela foi, né? Foi essa pessoa perseverante. Então, mas veja a inteligência dessa mulher, né? Nessa situação aqui já não tem mais a conversa intelectual, tem a conversa coração. Coração de coração. Coração de Jesus, coração da mulher, né? E ela disse sim, sim, Senhor, concordo. Ela aceitou o que Jesus falou. Mas ela falou, é verdade, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que ela estava pedindo? Ela estava pedindo não o que os israelitas recebiam, elas estavam pedindo as mesmas orientações, ensinamentos que Jesus estava passando para eles, para os gentios, né? Então ela Ela, na mostrou. verdade, não... Oi? Desculpa, Radal. Ela não, Fala. na verdade, ela não queria aquilo que era dos judeus, né? Ela se contentava, digamos assim, com aquelas migalhas, como a gente ouve falar no texto. E aí Jesus acaba percebendo a sensibilidade dela nesse momento. Exatamente. O que Jesus queria ensinar tanto para os discípulos, né, e tanto para os demais? Que os ensinamentos veio para todos. E que aquela mulher ali, com a sua perseverança, com a sua humildade, né, com seu amor, estava pedindo não para ela em si, mas estava pedindo para todos. Que os judeus, sim, tivessem o pão em abundância, mas que também eles deveriam receber as migalhas dos pães, né? Os ensinamentos do Mestre Jesus. Vocês concordam com isso? Uhum. É aquilo, né? A gente não deve confundir o rótulo, né, com o produto, né? O exterior com a essência. Lembra da capa do livro, né? Uma capa bonita e às vezes o conteúdo não é nada. Então acho que é bem isso, né? Aquela postura dela, o jeito dela, a região dela. Isso tudo não quis dizer nada, porque ela tinha uma essência ali que era uma outra e que Jesus percebeu isso. É verdade, é isso aí mesmo, Rita. Vocês já Radal, notaram que... Vocês já Radal, notaram... Oi? Radal, se for como a Rose falou, né? Que ela já tinha feito, que ela já tinha tido parte em outras vidas, né? Que ela tinha ido para um outro caminho, ela já tinha esse conhecimento aí, esse conhecimento também espiritual, né? Que ela se perdeu e talvez ela, né, ela sabia aonde ela estava pedindo, onde ela estava solicitando, né? E que Jesus era aquele caminho. Isso é verdade. Só o fato dela dizer aqui, sim, Senhor, ela já está dizendo que ela sabe quem é o Cristo. Ela reconhece o Cristo, sabe quem é ele.
e naquela época só dizia Senhor, né? Não para Jesus, né? Mas para César, né? Não era dito isso? Que era O senhor ou senhora, é, só aquelas pessoas que o povo considerava exatamente. sábios, né? Mestre, né? Que Jesus, E ela chamou ele de Senhor, né? Senhor. Então, como vocês percebem também, as mulheradas nunca têm nome, né? Mas são uma fortaleza impressionante na Bíblia, né? Falam muito de Madalena, né? Maria Madalena, mas Madalena era chamada de senhora. E para ser chamada de senhora, naquela época não era fácil. Era uma mulher realmente grandiosa, que ensinava o evangelho de uma forma maravilhosa. Então, na verdade, vocês, mulherada, estão de parabéns. Para aguentar nós homens chato, ficando achando que somos melhores que vocês merecem realmente parabéns. Não é verdade? Aí o que aconteceu, né? Aí Jesus disse sim, diante de Jesus, mulher, é grande a tua fé. Seja feito como você quer. E desde esse momento a filha dela ficou curada. Aqui está demonstrando que a cura se processa de uma forma também, vamos dizer assim, distante. A filha não estava presente, estava provavelmente acamada ou amarrada a algum lugar. Mas dali a fé, a confiança daquela mulher fez com que Jesus dali curasse a filha dela distante. Então aí está a cura à distância. E que o trabalho da feira muitas vezes proporciona isso em suas vibrações, buscando ajudar as pessoas também à distância, através das vibrações de carinho e de amor. É o poder do amor mesmo, né? Oi? É o poder do amor mesmo, né? Que curou a distância e que a gente consegue vibrar à distância com esse amor que a gente doa. É isso mesmo. É verdade. E da aí, fé pessoal? da mãe, né? A fé da mulher. O amor e a fé. E a Mas também tem coragem muitos dela, né? homens que estão no caminho também de fazer. Bom, o que vocês teriam a dizer mais sobre a mulher de Cananeia? Que fica Tem Querem uma dizer? característica super marcante para mim que fica nesse texto, né? Sobretudo é a humildade, a perseverança e a paciência também, eu acho. Exatamente. Demonstra a fé da mulher de persistir, mesmo sendo desprezada, negada, né? Humilhada. Representa a humildade, né, da mulher, não a cabeça baixa. Ah, não tem jeito mesmo, vou voltar para minha casa e vou sofrer com a minha filha. Não, ela persistiu, ela aceitava o que era falado, mas ela persistia com humildade, né? Então, na verdade, e a perseverança, né? Persistir no seu objetivo. O objetivo dela era ajudar a filha, curar a filha. E ela prosseguiu no seu objetivo. Ela não importava o que ela ia encontrar no caminho dela. Ela ia vencendo todas as dificuldades até conseguir o objetivo que ela queria, ajudar a filha. Então, na verdade, é um símbolo para nós, né? Pais, mais precisamente as mães, né? Que sempre botam a cara para bater, né? Para que a gente também aproveite esse exemplo dessa mulher
e também a gente lute, né, para conquistar, para ajudar, para amparar os nossos filhos, principalmente aqueles que estão fragilizados com qualquer doença ou têm alguma doença que estão, de certa forma, deixando eles mais enfraquecidos. Para mim, o que ela passou em tudo isso é isso. É a nossa necessidade de confiar, de acreditar e de batalhar para os nossos objetivos. Vocês concordam com isso? Ô, Eduardo, quanto é o tempo aí? Já está a tempo? Tem mais um trechinho aqui do 30 ao 39. Oi? Oi, Radal, dá tempo ainda. Dá tempo? Pode ir até umas 8h20, uma coisa assim, para dar uma hora de reunião. Então, um pouquinho mais, 8h25, se precisar. Bom, esse aí da mulher cananeia está de bom tamanho, está ótimo. Vocês estão muito quietos, povo. Só eu, a Rita e a Rose que deu uma palhinha aí. Mostra seu poder, mulherada. Olha, esse trecho aqui, realmente, que é do 30 ao 39, eu não vou ler, mas fala das multiplicações do pão e dos peixes. Normalmente é considerado como um milagre, né? Jesus, toda aquela multidão, 5.000 homens, né? Porque as mulheradas e as criançadas não eram contadas. Então havia 5.000 homens e Jesus multiplicou os pães e os peixes para alimentar todo aquele povo lá. Isso é considerado um milagre. Jesus, lógico, tinha poder para isso. Mas realmente isso aconteceu? Se isso aconteceu, Jesus estava agindo conforme a lei de Deus? E aí, pessoal? Olá, pessoal. Eu acho que é uma coisa simbólica, né? Esses pães e esses peixes seria a multiplicação dos ensinamentos dele. Agora, se estava agindo de acordo com a lei, eu não sei. Se ele fez isso Só realmente. esse pedaço aqui realmente merece um estudo mais profundo, né? Sobre essa multiplicação dos pães e dos peixes. E, na verdade, era o costume daquele povo, né? Porque isso já tinha acontecido antes, essa multiplicação, entre aspas. Então, por que Jesus ia repetir pela segunda vez essa multiplicação? O que os povos daquela época queriam passar para nós? Alguém fala alguma coisa? Karma. Independente de materialização ou não, tem um pedaço que eu li que o Allan Kardec considera a possibilidade de Jesus ter eliminado a sensação de fome, não por materialização de pães e peixes, mas pela irradiação de suas energias magnéticas sobre a multidão. Um pedacinho que eu li. Esse tema também, né? Na verdade, no livro de Gênesis, né, o Kardec fala que no livro de Gênesis ele explica muito sobre aqueles fenômenos, né, os milagres, que ele entende que não houve um milagre assim materialmente, né, ou seja, não aconteceu assim a multiplicação material dos pães e peixes. Ele diz que é um simbolismo, né? Kardec fala sobre um simbolismo representando, né, que Jesus alimentou espiritualmente a multidão, né? Ele magnetizava, são alimentos assim até magnetizados pela presença da sua palavra, né? Então, eu também li em Gênesis sobre essa fala de Kardec. Olha, É verdade. olha,
Mas trazendo para hoje em dia, as catedrais, os centros, as igrejas. Radal, a Rose vai falar alguma coisa. Oi? Oi. Fala, Rose. Eu li no Caibar Schutel, ele diz que como os 4 evangelistas, os 4 narram a multiplicação dos peixes. 2, pelo menos, narram as 2 multiplicações. E acho que 1 ou 2 narram uma, pelo menos. Tanto André Luiz quanto o Caibar Schutel dizem que, de fato, houve a multiplicação. E eu li também que, como a Cristiane falou, que o Kardec fala que ele, que houve essa magnetização que se eliminou a fome. Então, as 2 possibilidades, né? Como diz o professor Raimundo, você tem foto? Mas você sabe, lá no livro dos médiuns tem aquele capítulo que fala do laboratório do mundo invisível, né? Sim. E aí Kardec, ele fala assim, dando uma explicação, que os espíritos podem produzir substâncias, inclusive ele fala sobre a forma de fruta, por exemplo, que ele disse que se a gente ingerisse, né, na época, uma fruta de efeito físico, que daria a impressão de uma saciedade. E eles disseram que sim, que isso era possível, né? Que a fruta, na verdade, era verdadeira, mas era a substância da fruta, né? Isso tem sim a possibilidade de fazer isso, né? Mas também tem outra possibilidade, né? Natal, posso falar? Dá licença. Não, assim, eu entendo assim, que Jesus, sendo um espírito evoluído, ele tem essa capacidade de manipular os fluidos da natureza para fazer isso, né? Eu acho que, de fato, ocorreu assim. Algumas coisas que eu li, de fato, houve essa multiplicação devido à capacidade dele de manipular, né, os fluidos da natureza. Ele era um espírito evoluído, né? A gente não tem essa noção, né, de como, mas ele tem essa capacidade. Logicamente que a capacidade de Jesus e outros espíritos evoluídos em fazer a alimentação, realmente a gente não pode negar, certo? Porque dentro da reunião mediúnica, no socorro aos irmãos espirituais, não tem aquela coisa de se criar no mundo espiritual uma necessidade do espírito, por exemplo, um prato de sopa. Isso acontece. Os irmãos fazem isso, os irmãos da espiritualidade fazem isso, imagina Jesus. Isso acontece, né? E quando o espírito é muito materializado, muito apegado à matéria, então é necessário realmente fornecer alimentos, sopas ou outra coisa qualquer. Então, são os... Eles falam que, além de tudo, dele ter multiplicado, sobraram 7 cestos, sobraram 12 cestos de pão, de peixe, sei lá. Então, sobrou por quê, né? Porque foi materializado. Segundo o que eles falam no próprio texto bíblico, não é isso? E se fosse, ele estava falando em sentido do pão espiritual, ele estava alimentando os discípulos alimentavam outros, e esses outros alimentavam outros, né? Pode funcionar desse jeito também? Como assim, hoje em dia, né? Quer dizer, se leva a alimentação em determinado lugar, depois esse determinado lugar é distribuído para vários locais, para vários centros de distribuição. Poderia acontecer dessa forma? Que é uma forma simbólica de Jesus dizer que estava transmitindo o pão espiritual. Ele transmitia aos seus discípulos transmitiam aos outros, e aí ainda distribuindo
o pão espiritual para todos que tivessem a fome realmente de receber esse alimento espiritual? Poderia também acontecer isso? Estou perguntando, pessoal, não estou afirmando. Mas você sabe, Radal, que a gente também assim, pensa, né, cogita, como a Rose disse, sobraram cestos de pães e peixes, né? Isso está nos textos lá. Naquela época também, devido, até hoje, né, muita gente precisa ver aquilo acontecendo, precisa da matéria ali presente, né? Então eles precisavam ver. Então, na inteligência de Jesus, na inteligência suprema dele, eu acho que ele ali fez as duas coisas, né? Tanto supriu essa parte material quanto a espiritual, sabendo que ali existia tudo que era necessário. Por exemplo, quando a gente entra numa sala de passe, a gente não pede ali que aqueles fluidos, tanto os que nós colaboramos, né, fluido mais materializado, quanto o espiritual, que eles supram todas as necessidades. Hoje a gente já tem capacidade de entender um pouco essa parte subjetiva, mas naquele tempo acho que não, né? Então, toda essa simbologia que a gente tem tanta dificuldade, né, de entender. Eu acho que, eu pelo menos tenho, né? Eu acho que foram as duas coisas que aconteceram ali, tanto essa parte material, né, quanto essa espiritual, né? Então carregou as duas partes aí em todo esse significado. Não sei. É uma opinião. É o mais condizente, né? E Mas daí ele até estava, hoje. pelo que ele estava o alimento material e o alimento espiritual. Pode falar, Vera. Então, mas até hoje, né? As pessoas que vão na fraternidade, na assistência social, até hoje, elas recebem o alimento material e também o alimento espiritual, né? Então, até hoje Exatamente. ocorre isso, né? Então, não está muito diferente aí. É isso aí. Não é? É verdade. A Rose está dando risada. É verdade, Vera. Realmente é isso. Vamos dizer, quando a pessoa está necessitando, está com fome, ela não tem como receber o alimento espiritual. Ela Então, necessita. primeiro, vamos alimentar a Isso. pessoa com alimento material, para depois passar o alimento espiritual, né? Exatamente. Então, os dois alimentos realmente necessários. É o que realmente Jesus quis nos passar. Exatamente. Muito bem. Alguém mais? Já 8h20. Então, tá bom. Se ninguém tem mais nada a falar, eu bato o martelo. E a Rita vai fazer a vibração para nós. Ok. Eu convido a todos os irmãos presentes para estarmos juntos agora num mesmo pensamento, mentalizando a figura doce e meiga de Jesus. Nosso Divino Mestre, elevamos as nossas esperanças a Ti, criando em imaginação uma luz caindo sobre as nossas cabeças, recompondo toda a saúde do nosso corpo, fortalecendo nossa imunidade e dignificando a harmonia geral das nossas células, dos nossos órgãos. Senhor Jesus, com a força dos nossos pensamentos reunidos, queremos abençoar nossas intenções no bem e no amor. Queremos ser pessoas mais amigas, mais humana, mais compreensiva,
voltada para uma ideia de utilidade. Vibremos por todos os colaboradores e benfeitores da nossa casa. Vamos envolver as pessoas que moram na nossa cidade de Jundiaí, a todos os hospitais, casas de abrigo, aos orfanatos, aos asilos, aos moradores de rua. Vibremos para todos aqueles que se encontram em tratamento, que possam receber os benefícios das vibrações, aliviando suas dores e sofrimentos. Vamos vibrar para todos os nomes que constam em nossas anotações. Vibremos aos enfermos, aos profissionais de saúde, a todos que nesse momento de pandemia estão prestando serviços à população em geral. Pensemos em nossa família, nos parentes próximos e aos mais afastados, onde quer que eles se achem, que eles possam. Queremos envolver o povo brasileiro de norte a sul, irmãos de coração, sejam todos abençoados. Vibremos para as pessoas do mundo todo, de qualquer latitude, onde quer que exista viva alma. Todos os nossos irmãos planetários sejam envolvidos nas bênçãos que Jesus encaminha para a humanidade toda, o tempo todo. Vibremos pelas águas que deixamos perto de nós, a fim de receber a medicação necessária à nossa saúde física, mental e espiritual. Vibremos por nós mesmos. Senhor Jesus, na tua bênção, que assim seja. Graças a Deus. Continuando com os olhos fechados, vamos nos sentar confortavelmente e colocando a nossa atenção na respiração. Inspire e expire lentamente. Mais uma vez. E novamente. Inspire e expire. Agora, mentalmente, conte bem devagar, de 0 a 10. E continue focando a atenção na sua respiração. Sua respiração vai ficando cada vez mais calma, tranquila. Solte o pescoço, a nuca, mexa a cabeça, relaxe os ombros. Agora os braços, solte os dedos das mãos. Sinta suas costas relaxando. Mentalize seu peito, abdômen e relaxe. Agora o quadril, as pernas e os pés. Neste momento, concentre-se no seu rosto. Solte a testa, o maxilar, o queixo,
os lábios. Perceba seu rosto totalmente relaxado. Agora solte os pensamentos e o coração. Sinta-se confortável em seu próprio corpo e mantenha-se relaxado. Não retenha nenhum pensamento ou emoção. Apenas deixe-os passarem livremente e se afastarem, permitindo que novos pensamentos cheguem, que novas emoções cheguem, e coloque em tudo que chegar uma pitada de amor e de esperança. Desapegue-se de tudo e de todos nesse instante. Prossiga dirigindo sua mente suavemente para pensamentos alegres, nobres, como a própria natureza, e deixe-os passar. Solte-se. Agora você está totalmente relaxado, não há preocupações de espécie alguma. Solte a pressa, os medos e as tristezas. Deixe que passem por você. Sinta a energia vital trabalhando dentro de você, fluindo da cabeça aos pés, em forma de luz, em forma de paz. Respire profundamente e relaxe. Suas energias estão sendo revigoradas. Solte as pessoas, as mágoas, desapegue-se. Ouça seu coração pulsando, aliviado e feliz. Lentamente, mexa os dedos das mãos, dos pés, sentindo todo o seu corpo relaxado. E continue com os olhos fechados. Neste momento, a espiritualidade vai aplicar o passe coletivo, pois estamos prontos para receber energia, saúde, amor, equilíbrio, muita luz. Graças a Deus e a Jesus. Para finalizar a nossa reunião, eu vou fazer a leitura de um texto psicografado por Chico Xavier, do Irmão José. Tem o título Uma Boa Palavra. No teu relacionamento diário com as pessoas, não te esqueças de endereçar-lhes sempre uma boa palavra. A palavra de esperança é uma luz que se acende no caminho dos companheiros que se revelam vacilantes na luta. A palavra de coragem é um apoio para os que necessitam seguir adiante no desempenho das próprias obrigações.
a palavra de compreensão, não raro, é mais eficaz que o medicamento prescrito pela medicina convencional aos que se queixam de amargura e desalento. A palavra de incentivo aos que se dedicam às boas obras pode ser comparada à preciosa alavanca que guarda consigo o poder de remover as pedras de tropeço. Não ouvides, assim, os prodígios de amor que podes realizar através de uma boa palavra e promova, desde agora, rigorosa triagem nos assuntos ventilados por teu verbo. Falando, construirás a felicidade, ou, ainda falando, arrasarás com os ideais de muita gente. Fala como se trouxesses Jesus no entendimento e no coração, e a tua palavra, em todas as ocasiões, brilhará em teus lábios a feição de uma estrela engastada no céu de tua boca. Irmão José. Que assim seja. É isso aí, pessoal. Então, nosso obrigado a todos. E que o lar de cada um de nós seja iluminado totalmente pelo amor do nosso Mestre e pela força dessas guerreiras, né, do passado, que nos trouxeram tantas lições para nós hoje em dia. Para que, principalmente as mulheradas, bota os homens na linha e faça caminhar corretamente com amor, com respeito, com carinho. Obrigado a todos e até a próxima, se assim Deus o permitir. Obrigada, viu, Radal? Foi muito noite a bom, viu? todos, viu? Obrigada por toda a sua dedicação.